Mateus capítulo 7. Eu dou um valor muito grande a louvor e adoração a Deus. Porque eu creio que estas canções, elas têm um poder muito grande ao proferirmos estas palavras, dizendo: um milagre eu sou. Em caminhos de perdição andava eu. Realmente você para pensar, onde é que nós estávamos, né, irmãos? Onde é que nós andávamos? E hoje nós estamos na igreja, na casa de Deus, né? Se isto não tivesse acontecido, certamente uma grande maioria de nós não estaríamos mais vivos. Você sabe por quê? Porque os nossos delitos, ou seja, uma vida pecaminosa, uma vida de vício, uma vida de coisas erradas, elas tiram muito da vida e a pessoa cedo acaba a sua existência. Porque por trás disso aí não é só o beber, o fumar, esse não é o problema, é a agressão que não só é feita à pessoa, mas ao Criador. Porque o Criador não criou uma pessoa para viver embriagado, drogado, ou nas noites, ou viver uma vida errada. Ele criou para viver uma vida diante dele. Então, é muito importante, né? Onde nós andávamos, e ele nos trouxe, né? Para assistir diante dele, não de pastor. Nós somos aqui servos. Eu não sou autoridade. Somos um servo, o qual ele nos chamou para ser usado neste momento, né? Mas eu tenho essa consciência de que o maior privilégio de um homem, de uma mulher, é você estar assistindo diante de Deus. E não só isso, mas vai assistir por toda a eternidade diante do Pai. Isso é muito importante. Lembrando aos irmãos que a nossa palavra aqui não é tentando convencer a ninguém, mas é uma palavra de orientação. E sempre fazemos de manhã e também em outros horários. Nossa igreja tem essa cultura, não é de pregar, tentar emocionar as pessoas. Nós trabalhamos mais como fazer com que a sua consciência, a nossa consciência, seja despertada para uma realidade que nem sempre a gente para pensar. Dito isto, capítulo de número 7, 2 versículos, versos 13 e 14. Capítulo 7, versos 13 e 14. Lembrando que essas palavras não é do apóstolo, não é de João nem de Pedro, as palavras são de Jesus, no seu sermão do monte, que também poderia ser deles com a autoridade dada por eles. Bem? Então diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Oremos. Querido Pai, bondoso Deus, é sempre um momento muito importante, muito pesado até, quando nós abrimos a Tua Palavra para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã. Creio, ó Pai, que o desejo do Senhor é a edificação de cada um de nós. Eu creio que a vontade do Senhor é nos preparar para um dia encontrarmos com o Senhor na glória.
Por isso, Pai, que esta palavra nesta manhã, mais uma vez, nos ajude, nos abençoe, para que possamos sair daqui bem mais consciente do que temos entrado. Isto acontecendo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Nós temos aqui duas portas que transformam em dois caminhos. Era para primeiro ser o caminho para depois entrar na porta, né? Mas aqui está colocado em primeiro lugar a porta, para depois de entrar na porta, entrar no caminho. Então é uma coisa que parece incoerente, mas não é. Vamos observar. Portanto, a primeira porta é a porta da liberdade. Algo que todo mundo gosta, né? Até crente gosta. Ímpio gosta mais ainda. Liberdade. E a segunda porta é a porta da renúncia. E é sobre isso que nós vamos comentar com os irmãos e que os irmãos possam nos ajudar ouvindo o que nós vamos dizer nesta manhã. Quando lemos sobre estas duas portas, a larga e a porta estreita ou apertada, nós não paramos para pensar com mais profundidade sobre o que elas, na verdade, trata. E isto é muito sério, irmãos. Isto é de muito sério, porque na verdade, estas portas falam sobre o céu e fala sobre o inferno, salvação e perdição. Então estas portas são muito interessantes. Você já leu muitas vezes esse texto, né? Todo mundo já leu, mas só que nós lemos muito a Bíblia assim como que querendo ler, sem parar para meditar. E eu tenho aconselhado aqui na igreja que você jamais abra a Bíblia para ficar lendo 3, 4 capítulos no mesmo dia. Eu creio que você precisa parar para ler uns textos e ler, parar e ouvir o que o texto diz. Porque você só ouve quando você lê, quando você para. A única hora é essa, quando você está lendo e ouvindo o que Deus está falando. Então, lembrando mais uma vez, que estas portas são a porta da liberdade e a porta da renúncia. Todas duas estão franqueadas ao público. Você vê que as duas portas estão colocadas para que a pessoa tenha liberdade de escolher qual das duas para ele é mais favorável, qual das duas é mais atraentes. Tá bom, Sérgio? Estou te vendo aí, né, filho? Qual das duas é mais aconchegantes, né? Eu acho isso fantástico, né? Quando você começa a entender isso. Porque, na verdade, como eu tenho dito, esta palavra é sobre o céu. E quando você fala de céu e inferno, há pessoas que não gostam de falar para o inferno. Eu não tenho problema com o inferno. Primeiro que eu sei que eu não vou para lá. Eu sei que eu não vou chegar no inferno, porque eu já saí dele há muito tempo. Porque tem gente que está no inferno aqui no mundo e vai ficar no inferno na eternidade. Só que aqui, neste inferno aqui do mundo, você consegue viver melhor. Esse inferno aqui dá para levar. Mas só que no inferno eterno é fogo, é enxofre, é queimando dia e noite. Ou seja, aflição
por toda a eternidade. Por quê? Por negar aquilo que Deus oferece. Está com frio, minha filha? Está encolhidinha aí? Não é verdade? Ouça bem. As duas portas. A escolha. Eu acho isso fantástico. Você ter liberdade de escolher. Uma das coisas que aqui nós não tentamos dizer, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer. Eu digo, você não tem que fazer nada. Jesus já fez tudo. É ter a humildade de aceitar o que Ele já fez. E este é o grande obstáculo para as pessoas, é não terem a humildade de aceitar o que Ele já fez, que é tão mais prático, né? Segundo aspecto, nós vamos continuar. Nós temos duas visões dentro de nós, ou seja, dentro do meu ser, do seu ser, nós temos duas visões que estão dentro de nós. É uma coisa bastante importante. Nós temos a visão a visão da carne, esta nossa natureza carnal, nossa carne, que é nossa vontade, prazeres, tudo aquilo que traz alegria, tudo aquilo que não existe de nós sacrifício, ou seja, liberdade completa. Nós temos esta visão dentro de nós, porque nós somos um ser, temos o nosso lado, sentimento nosso, e tem de Deus, o Espírito dele, que quando ele coloca o Espírito, ao aceitar como Senhor, ele começa a fazer esta mudança dentro de nós. Mas ouça bem o que eu estou dizendo. Nós temos esta visão dentro de nós, a visão da carne, que é tudo aquilo que traz prazer, tudo aquilo que traz contentamento para a carne, não exige de nós nenhum sacrifício, ou seja, liberdade completa. É o que todo mundo quer. Até os filhos hoje querem liberdade. Não quer que o pai fique pensando onde você vai ou perguntando onde você vai. Não fica perguntando o que você está fazendo. Todos querem liberdade. Ninguém quer ser, tolhido na sua liberdade. E isto é natural. Eu estou dizendo que isso é natural. Não tem nenhum problema. Mas é preciso que você entenda que nisto não há nada espiritual. Não existe nada disso que trate da alma. Trata da carne, dos prazeres, do contentamento, que é o que a Bíblia diz, que os de Cristo já sacrificaram esta natureza. Eu tenho aqui alguns textos que eu vou deixar com você para a nossa meditação. Portanto, esta visão da carne e a visão espiritual, esta visão que você enxerga pelo Espírito de Deus, que a sua vida ela tem término, ela vai cessar um dia, e esta visão espiritual, ela me faz acordar para entender que um dia eu saio desta vida, e como eu sairei? Eu sairei com uma visão carnal ou sairei com uma visão espiritual? É preciso a gente parar para pensar. Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que não olhou o lado espiritual, só o lado carnal. No primeiro livro da Bíblia, o capítulo é o de número 13. Parece uma coisa simples essa passagem aqui, mas não é. Quando houve um choque entre os pastores de Abraão e Ló, e Abraão ainda que era Abrão,
que tinha dentro de si o controle de Deus, a sua visão era espiritual e não era uma visão carnal, ao contrário do seu sobrinho. E quando foi dito a eles que deveriam separar-se, você descobre dentro desse texto, se você parar para pensar, qual foi a visão que esse rapaz teve? Uma visão natural de uma pessoa carnal. Ele não olhou o lado espiritual, porque se ele tivesse olhado o lado espiritual, a sua reação seria outra. Olha o que diz aqui no capítulo 13, verso 10 diz assim, capítulo 13, verso 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. E aqui nós temos o problema. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ele foi bater no meio de um povo perverso, corrupto, um povo que mais tarde precisou Deus destruir pela malignidade. Pense comigo agora, se ele tivesse uma visão espiritual, qual seria a posição deles? Uma vez de que quem estava no controle era o seu tio. Seu tio que tinha recebido de Deus a orientação: sai da tua terra, vai para uma terra que eu te darei a ti, e você será abençoado, tudo vai ser abençoado na sua vida. Se ele tivesse uma visão espiritual, qual seria a atitude dele? Qual seria? Irmão, qual seria a atitude dele? Qual seria, Zé Carlos? Jamé? Qual seria a atitude dele, Manuel? A atitude dele, se ele tivesse uma visão espiritual, ele tinha que dizer assim para ele: o meu tio é um homem de Deus, temente a Deus, e eu não tenho direito, eu vou esperar que o meu tio me aponte para onde eu vou, porque se o tio apontasse, ele teria sucesso. Você está entendendo? Então a visão, o que ele chegou? Grama, pastagem boa. Esta é a visão mundana. Esta é a visão da liberdade. Nós sempre enxergamos as coisas como a nossa carne se agrada. E ele então fez isto. Ele escolheu e foi bater num lugar tão perverso. Se ele tivesse uma visão, volto a insistir, uma visão espiritual, ele dizia assim: meu tio, eu estou na sua aba. Sabe o que é na aba? É quando você vai a uma festa sem ser convidado. Vai com a pessoa que foi convidada, você vai junto tentando entrar. Se ele tivesse esta visão, ele dizia: eu não posso. Titio, o senhor é que é o chefe. Se o senhor mandar ficar aqui, eu fico. Se eu mandar ir para lá, eu vou. O senhor que vai determinar. E para onde o senhor mandar, eu vou. Aí ele teria sucesso. Seria a visão espiritual, uma vez que o assunto aqui é espiritual. Mas ele não entendeu. Portanto, meus irmãos, é importante a gente observar que esta vida, esta visão da carne, ela é muito perversa. Romanos capítulo 8. Eu sei que você estuda CETEB, você estuda SEAB, só que nós estamos aqui olhando dentro de um outro contexto. Romanos 8, a palavra de Deus nesse texto diz que nenhuma condenação há, não é?
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já está resolvido isto. Mas no versículo 5 diz assim, acompanhe por favor essa leitura, farei até verso 8 só. Porque os que se inclinam para a carne, ou seja, para esta liberdade, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E ele diz assim, porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E verso 8 diz, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se esta visão é uma visão carnal, uma visão dos prazeres, uma visão da liberdade, de ninguém está te tolindo de você fazer algumas coisas, não pode agradar a Deus, porque Deus tem seus limites. Voltando para Mateus capítulo 7, agora volte ao capítulo 6, para você ter uma outra visão aqui também. Já lemos sobre isso, mas só para você entender. Capítulo 6, versos de número 19, 20 e 21. Tudo que nós estamos tentando mostrar é que a visão tem que ser espiritual. Eu não aceitei Cristo para viver melhor de vida, para ter uma vida melhor. Eu não aceitei a Cristo para ter casa nem carro. E eu acho que isto é um erro. Eu não aceitei Cristo para isso. Eu aceitei Cristo porque eu precisava de salvação. E por salvar, por esta salvação, eu fiz a opção de renúncia da minha vida de jovem, de 20 anos, de me curvar diante de Deus e rejeitar tudo que a carne oferecia, apesar das ofertas, como se diz, imperdível. Porque as ofertas da carne são ofertas muito atraentes. Mas quando você aceita Cristo como Senhor, você faz uma avaliação. Vale a pena você curtir a vida para lá, para cá, fazendo o que você quer e depois ir para o inferno? Ou compensa você renunciar e ter uma vida eterna por toda a sua existência? É isso que a gente tem que avaliar. Eu fiz uma opção. Muita gente chama, mas você é um bobo, você com essa idade está na igreja, você sim, você está na igreja, graças a Deus, porque tem uma porção de jovens que nesta hora está na cadeia, tem muito jovem nesta hora que está morto, tem muito jovem que está nas drogas, e você fez a opção de estar na casa de Deus. Parabéns, meu jovem, parabéns, adolescentes, por esta escolha sábia de respeitar os seus pais, andar em obediência aos seus pais. Parabéns. Esta é uma visão sábia e espiritual. Mateus 6, verso 19. Ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. E ele diz aqui no verso 21, isso é uma coisa seríssima. O que ele diz aqui? Porque onde está, leia, porque onde está o teu tesouro,
aí estará o teu coração comprometido. Este é o problema. Isso é normal. Quem tem uma visão carnal, ele tem o seu coração envolvido e comprometido com as coisas deste mundo, errada. Coisas que desagradam ao Criador. Por quê? Porque ele quer ter esse tipo de vida e, volto a insistir, e que não é nada desagradável. Eu não estou aqui eu entendo isso, porque não vai me dizer que uma vida mundana aí é uma vida até legal. O problema é só o inferno, mas isso é outra coisa. Mas como tem gente que está querendo ir para o inferno mesmo, então você tem que entender. Por isso a palavra é duas portas. A porta alegre, aquela porta que você vai encontrar amigos à vontade, e a porta da renúncia. Semana que vem nós vamos voltar a falar sobre o caminho que atrai multidões. É muito legal. Portanto, o Senhor Jesus, dentro desse texto, desse sermão, ele deixa bem claro para seus discípulos, e mais tarde apóstolos, e para nós, e todos os cristãos em todos os tempos, que estes são os princípios para quem quer segui-lo e ser herdeiros do céu, da eternidade, da vida permanente com Deus por toda a eternidade. Portanto, meus queridos irmãos, vamos falar um pouquinho mais. Eu tenho 10 minutos para falar um pouquinho mais sobre este aspecto. Volte para o verso 13 e verso 14, para nós falarmos um pouquinho sobre isso. Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Que coisa. E ele diz a razão: larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E ele diz, e são muitos os que entram por ela. Por quê? Por causa da facilidade. A facilidade é tremenda aqui, não é verdade? É tremenda. Puxa, entra por uma porta, não tem responsabilidade, ninguém é de ninguém, né? Isso é legal demais. Mas não é o que o Senhor aconselha, Ele aconselha o outro caminho. E Ele diz, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são muitos que entram por ela. Falam das portas e dos caminhos que conduz ambos para um lugar. Não diz que conduz para o mesmo lugar. É interessante você ver que as duas portas, elas estão paralelas, mas só que quando você entra, ela vai te conduzir cada uma para um lugar. Eu estou tentando botar na sua mente uma porta, para você entender mais ou menos. Primeiro aspecto, o relato sobre o caminho que conduz à perdição e sobre o bom caminho. O bom caminho é o caminho da santidade. E existe apenas dois caminhos: o certo e o errado, o bom e o mal, o caminho para o céu e o caminho para o inferno. Não existe atalhos nem vielas. Não existe. Quando Jesus disse o quê? Eu sou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que ele diz mais? Ninguém vem ao Pai sem passar por mim. Eu sou a porta. Ele diz lá em capítulo 6, a porta das ovelhas. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas têm noção de quem é o pastor. Ele diz,
Então, é importante a gente começar a pensar nisso. Então, existem as portas, mas só que os caminhos vão levar para lugares diferentes. Não existe meio termo. Os filhos dos homens sejam santos ou pecadores. Não existe um meio termo. Os filhos dos homens sejam santos ou pecadores, religiosos ou ímpios, eles serão tragados pela eternidade. Todos chegarão diante de Deus. Você já ouviu essa frase? Todo caminho é bom. Você já viu essa frase? Todo caminho leva a Deus. Você já viu essa frase? Já viu? Você sabe que ela é verdadeira? Só que não diz o restante. Porque ele vai chegar diante de Deus, uns para a condenação e outros para a salvação. Então tem que ir, tem que chegar diante de Deus. Então todo o caminho vai lá. O problema é o destino. Para onde vai é o projeto final. Então eu fiquei meditando sobre este aspecto, irmãos. Não existe um meio termo. Os filhos dos homens sejam santos ou pecadores. Ouça bem, seja santos ou pecadores, religiosos ou ímpios, serão todos tragados pela eternidade. A eternidade não vai poupar ninguém. Ninguém vai ficar para a semente. Todos nós, todos, vamos bater na porta de Deus. Então a gente tem que parar para pensar sobre a nossa vida. Terceiro aspecto. Vamos ver mais um pouquinho. O relato que foi dado, caminho do pecado, os pecadores. O que é que espera um pecador? O que é que espera uma pessoa que vive numa vida degradante, uma vida errada? O que espera ele? Chega um momento que a mente dele, ela é tão tomada pelo espírito deste mundo, por este espírito demoníaco, que ele não tem noção do perigo em que ele está passando. Você já parou para pensar sobre isso? Ele vive é como um camarada embriagado. Você já viu o cara embriagado? Fala bobagem. Ninguém quer nem chegar perto dele, bobão, fica bobão, uns ficam agressivos. Por quê? Porque a mente dele não é mais dele. O maligno assumiu o controle da mente. Vamos pensar então, uma pessoa que vive na degradação, vive uma vida totalmente errada, essa pessoa, ela está tão perdida que ela não tem a mínima noção da tragédia que vai acontecer nele. Porque a Bíblia diz que o inimigo cega o entendimento, tapa os ouvidos, para que ele não entenda nem ouça, porque faz questão de manter. Agora, ouça mais uma coisinha que eu vou te falar. Você já descobriu uma pessoa quando perde esse referencial? Muitas pessoas suicidam, porque chegam ao final e eles não vêem nenhuma esperança mais na sua vida, e aí entra o desespero. Mas uma pessoa com Cristo, com Deus, mesmo que ele passe por determinadas lutas que acontecem,
mas ele tem viva dentro dele a esperança. Eu sei que o Senhor está me vendo, eu sei que tudo isso vai passar. Ele não perde a esperança, por quê? Porque dentro dele tem a visão de Deus, não uma visão deste mundo, desta vida. Meus queridos irmãos, é muito bom a gente olhar para esses textos e não ignorar o conteúdo deles. Nós temos que ter esta esperança, em termos de esperança, como que o pior vai acontecer nele. O que é o final dos prazeres? Qual é o final dos prazeres? É uma conta para ser paga. É isso. E parece que quando a gente fala isso, as pessoas estão pensando que a gente está querendo tirar a liberdade. Não. A liberdade, ela existe. A pessoa pode fazer o que ela quiser. Essa porta larga, ela é muito fascinante. Olha para mim no instantinho, não cochila não. Essa porta larga, ela é muito fascinante, sabe por causa de quê? Olha para mim, sabe por causa de quê? Porque ela tem coisas atraentes, que desperta a nossa atenção, a nossa curiosidade. Houve um caso, não sei se eu vou saber contar direito, mas vou contar. Diz que um camarada estava numa campanha política, e o camarada oferecia tanta coisa politicamente, e o camarada andava todo torto, mas ofereceu tanta coisa, que a vida é assim mesmo, aí morreu. E quando morreu, ele foi bater no inferno. E aqueles que seguiram a eles, que gostaram da maneira como ele falava, morreu também. E quando chegou lá, encontrou ele no inferno, falou: rapaz, você não disse que aquele inferno não existia, que não é nada aí? Não, mas aquilo era só campanha política. Campanha política é isso, fala tudo que não vai fazer, né? Tudo que não vai acontecer ele fala. Então ele foi enganado pela campanha política, né? Então há pessoas que vão viver nessa vida, irmãos, sempre sendo enganadas, e não é capaz de parar para pensar que um dia as portas vão fechar, e o pior é quando as fecharem as portas. Portanto, vamos manter a nossa vida com Deus. Meu conselho é: vale a pena. Tem dia que você vem aqui, volta para casa, pô, o pastor hoje pregou mal, não gostei da pregação. Mas não é o pastor, não é você que não estava bem. Alô? Já viu isso? Tem dia que você vai na igreja e chega lá: eu não gostei do louvor hoje, aquele louvor estava muito ruim. Não gostei da pregação do pastor, eu não gostei daquele irmão. Não, o problema não é você gostar, é que você estava mal. E quando a gente está mal, vê tudo errado, né? Vê tudo errado. Que Deus te abençoe, meu irmão. Se depender de mim, tu vai entrar no céu. Se depender de mim, o diabo vai levar pior, e o céu vai ser povoado. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor proteja a sua vida. Que você aceite esta porta mais apertada, porque quando essa porta abrir, você vai ver dentro dela o Senhor da glória, o Senhor eterno. A porta vai abrir e você vai contemplar o Senhor da glória. E a porta larga, quando chegar lá dentro, vai encontrar o chifrudo, que vai dominar pela toda a eternidade. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Estou prometendo que eu não vou terminar culto depois da hora. Agora vamos terminar mesmo. Você fica sentado muito tempo, cansa, não é verdade? Cansa, sim.
Eu queria que você ficasse de pé mesmo, aqueles que estão meio cansadinhos, assim. Vamos lá. Dê a mão que está ao seu lado. Eu tenho dito aqui, nesse mês inteiro eu estou fazendo isso. Se depender, chega para cá, meu irmão, estica aqui, aqui, ó. Fica perto aí. Quem estiver mais longe, chega. Se depender de mim, a sua família vai ser abençoada. Se depender de mim, a sua família vai dar certo. Seus filhos serão abençoados. Essas crianças terão um futuro diferente. Porque nós vamos orar pedindo a Deus que guarde e proteja a sua família, tá bom? Louvado seja Deus. Vamos orar pedindo a Deus que abençoe sua família. Daqui a pouco o Serginho, estou vendo o Serginho ali com a sua esposa que está cantando aquela canção. Ai, 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 está chegando a hora. Daqui a pouco nós temos aí o Pedro, Davi, gigante. Depois vem o que? Ezequiel. Depois Isaías. Glória a Deus. Vamos orar. Irmãos, agora minhas netas dormiram com a gente aqui. Nós temos uma kitnetzinha ali direitinha que a gente dorme. Tem fogão lá, tem tudo, geladeira. E as minhas netas desde ontem arrumaram a mala. Vou para a igreja com minha avó e meu avô. Vou dormir lá. Estão lá em cima na escolinha, numa alegria. Umazinha com 9 anos, outra com 6. Eu fico pensando, como será se elas não tiverem um berço que oriente? Como será? Como será? Minha oração é que Deus proteja, que faça delas meninas vencedoras. Meu neto nesta manhã está fazendo prova para a faculdade. Está vivendo uma semana tenso lá. Ele quer passar para a PUC. Foi fazer prova. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que abençoe sua casa, sua família, seus filhos, seus netos. Genro, né? Genro é o que é agregado, né? Genro e nora é agregados, né? Mas faz parte da nossa família, né? Glórias a Deus, né? Faz parte da nossa família, né? Sogra é uma bênção de Deus. Quantos concordam? Diga amém. Porque se não tivesse sogra, não tinha moça para casar, né, meu filho? Sogra é bênção de Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, o Senhor sabe do meu coração alegria que eu tenho de estar aqui todas as manhãs. Não venho aqui para fazer um tipo, para tão somente um desencargo de consciência. Eu venho aqui com o coração, Senhor, apertado, para poder deixar uma palavra para os irmãos de orientação sobre os perigos que rondam a vida cristã, sobre os vendavais que se levantam contra a vida de cada pessoa, que em dado momento, ó Pai, parece que o chão sumiu. Meu Pai querido, olha para estas vidas e abençoa, dando-lhes estabilidade, dando, Senhor, segurança em Ti. Oh Deus, sustenta meu irmão, minha irmã, esta pessoa que entrou aqui, que tem passado por momentos difíceis, momentos até tristes, mas o Senhor não deixa de ser Deus. O Senhor vai abençoar, o Senhor vai ajudar, o Senhor vai fazer nascer um novo dia na vida desta pessoa, mostrando que o Senhor ainda está no controle. Pai querido, eu quero orar pelos filhos dos irmãos, pelos netos, pela família em geral, cada membro das famílias dos irmãos, ó Pai, abençoa, protege, livra da cilada maligna, ó Deus. Senhor, aos estudantes que estão vivendo num meio perigoso, onde os maus hábitos existem, protege os nossos jovens,
Senhor, para que eles não venham cair nas ciladas, em conselhos errados, em conselhos perversos. Senhor, que eles rejeitam a porta larga, Pai, e se submeta à porta apertada, que é uma vida de renúncia e de dependência do Senhor, Pai. Querido Deus e bendito Pai, nós entregamos essas famílias nas mãos do Senhor e queremos interceder logo mais pelo culto da noite, quando estaremos aqui batizando um grupo de pessoas. Abençoa para que eles não venham desanimar, que sejam fiéis ao Senhor, Pai. Querido Pai, que seja logo mais uma unção diferente para a igreja. Senhor, e a nós, leva-nos em paz, conduza-nos debaixo das suas mãos. Como também, Senhor, lembramos daqueles irmãos que escreveram ali seus pedidos. Senhor, uma das nossas irmãs que está, Senhor, internada, teve um AVC, ó Deus. Tira aquela pessoa, ó Deus. Restabelece a sua saúde, ó Deus, para ela voltar para casa, ó Deus. Senhor, cuida de cada detalhe daqueles que estão escritos ali. Abençoa com as bênçãos que o Senhor tem para cada um deles. Dito isto, ó Pai, leva-nos em paz, conduza-nos de volta, Senhor, e por tudo nós te somos gratos, pela semana que vamos viver, e eu declaro pela fé, será uma semana de bênção na vida do teu rebanho, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, até a próxima, irmãos, vai na paz, vai devagarzinho, tá bom?